Olá, eu sou o André e vamos continuar nossa série sobre as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos lá para Mateus, capítulo 13, versículo 47, que diz: O reino dos céus é, ainda, como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia. Sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Várias parábolas que nós estamos vendo, Jesus sempre começa falando que assim é o reino de Deus, assim é o reino dos céus. E com essa frase ele nos mostra várias partes, várias características de como funcionam as coisas no reino de Deus, como funcionam as coisas com o Senhor. E ele explica isso com histórias bem simples para que a gente consiga entender. Ele estava falando com pescadores, então por que não contar uma história sobre pescaria? Né? E eles entendiam muito bem o que é aquilo. Você sair para pescar e pescar um monte de peixe, mas tem vários que você olha e fala, isso aqui não tá legal, né? E aqueles que são bons você leva com você, e aqueles que você olha e fala, não, esse daqui não vai ser útil para nada, você não leva junto com você. E ele usa essa história de pescaria como uma ilustração para mostrar o fim dos tempos, mostrar o dia do julgamento do Senhor e como um dia Deus vai trazer a justiça absoluta para esse mundo, aonde aqueles que são, usando as próprias palavras que ele mesmo usa, né, os perversos, serão separados dos justos. Essa não é a primeira parábola que Jesus conta, que a gente está lendo sobre isso. O joio e o trigo também era isso. E ele vai continuar contando várias historinhas que nos mostram que um dia vai haver essa separação. Um dia, né, vai haver este julgamento. Esse dia em que o Senhor vai voltar e vai separar o bom do perverso. A palavra de Deus também nos mostra que nós não seremos salvos porque nós realmente somos bons ou melhores do que as outras pessoas, mas é pela graça de Deus. É por causa da graça de Deus que nós somos e seremos salvos. Então, no fundo, todos nós éramos perversos, todos nós precisamos de mudança, todos nós precisamos de ser resgatados e transformados. Então isso é uma coisa importante a gente ter em mente quando a gente começa essa história, porque senão a gente pode cometer aquele velho erro de achar que você é melhor que o outro porque você já conhece alguma coisa de Deus e talvez ele está chegando agora, ou você se achar superior a alguém porque você olha e fala, aquela pessoa ali é o perverso, aquela pessoa não é salva. Quando Jesus nos mostra várias e várias vezes que o servo de Deus nem sempre tem a cara, né, o estilo que você imagina quando a gente pensa em alguém que serve a Deus. E às vezes pessoas que levam uma vida que a gente olha e fala, nossa, olha essa pessoa, tem um encontro com Deus e se tornam servos fiéis assim. Né? E enquanto isso, pessoas como muitas vezes eu, pessoas que já ouviram a palavra do Senhor, já conhecem sobre o Senhor, acabam se desviando e acabam se afastando. Nenhum de nós quer que isso aconteça, mas nós temos que tomar cuidado para não julgar as pessoas, não achar que a gente é melhor do que a outra pessoa. Essas histórias, elas não estão aqui para você se sentir superior. Lembre-se que os religiosos que se achavam melhor eram os fariseus, as pessoas que nunca se davam bem com Jesus, porque Jesus constantemente estava lá para lembrar eles de que eles também eram pecadores e também precisavam da graça de Deus, e eles se achavam santos e perfeitos, e eram no fundo, quem mais estava longe de agradar a Deus e de andar com Deus. Quando que vai ser esse fim dos tempos? Quando que vai ser esse dia do julgamento? Só Deus sabe. A palavra de Deus nos mostra que a gente não tem como saber o dia exato. Então toda vez que alguém fala tal dia é o dia que o Senhor vai voltar, é o dia do julgamento final, essa pessoa não está se baseando na Bíblia. A Bíblia não fala quando isso vai acontecer. Ela fala, aliás, que não tem como a gente saber. É uma coisa que vai ser surpreendente. Vai ser como Jesus também cita numa história, como um ladrão na noite.
Você não está esperando, né, que um ladrão vai aparecer no dia específico. Ele simplesmente aparece do nada. Se você estivesse esperando, né, você se prepararia. É para isso que serve essa história. Para você se preparar. Para você olhar e falar assim: eu sei que um dia Deus vai trazer a justiça. E eu preciso ficar alerta. Eu preciso tomar cuidado com a vida do outro, não com a minha vida. Eu preciso tomar cuidado para que eu não seja uma pessoa que acabe virando um fariseu, uma pessoa que começa a achar que eu sou melhor do que o outro, ou começa a achar que eu sou superior aos outros, assim me afastando de Deus. Nós temos que lembrar que é pela graça do Senhor que nós somos salvos. E algumas pessoas têm medo desse dia do julgamento, mas esse medo ele só acontece por dois motivos. Porque talvez a pessoa ainda não encontrou a graça de Deus, ainda não se encontrou com o Senhor, não pediu perdão pelos seus pecados, não recebeu o presente de Jesus Cristo na vida dela. E talvez essa pessoa tenha medo, porque a ideia de que Deus um dia vai trazer o julgamento e julgar ela pela vida que ela levou, pelas palavras que ela disse, talvez isso seja assustador. Até que um dia essa pessoa tem um encontro com Deus e ela entende. Não é que Deus vai olhar todo o meu passado e olhar cada palavra que eu disse e me penar por tudo que eu já fiz. A graça de Deus é maravilhosa e Deus está disposto, Ele quer me perdoar, Ele quer me dar uma vida nova. Então tudo isso vai ser esquecido. E isso é maravilhoso. Eu não sou santo, mas Deus vai me santificar. Eu não sou justo, mas o sangue de Cristo derramado por mim me justifica. A minha justiça é emprestada de Jesus Cristo. Ele me representa, porque eu no fundo sou só um pecador também. Mas a graça de Deus nos cobre. Ele se torna responsável por nós quando nós o recebemos como nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor. E a justiça dele nos perdoa. Então, no dia do julgamento final, não vão ter pessoas boas e pessoas más. Vão ter pessoas que receberam a graça de Deus e pessoas que rejeitaram a graça de Deus em todas as oportunidades que Deus deu para essas pessoas. Outra coisa que também pode ser que te dê insegurança e te dê um pouco de medo sobre o dia do julgamento do Senhor é que talvez você tenha dúvida. Talvez você olhe e fale assim: será? Será que eu sou salvo? Será que meus pecados foram todos perdoados? Será que eu realmente estou andando com Deus? E isso também é algo para a gente ficar alerta. Porque se você se sente inseguro assim, se você está com essa insegurança, você está com esse medo, talvez seja a hora de você repensar um pouquinho como é que anda o seu relacionamento com Deus, como que anda a sua vida com Deus, e orar, falar com Deus, abrir o seu coração. Se tiver algo que você precisa, pedir perdão, se entregar nas mãos do Senhor realmente. E assim, esse medo vai embora, essa incerteza vai embora, porque aí a gente entende que nós somos salvos porque Deus é bom, e não porque eu sou bom. Eu tenho uma dívida muito grande com o meu pecado, mas Deus vai lá e paga toda a minha dívida e assim eu não tenho mais dívida. A dívida não existe mais, porque Deus pagou minha dívida. Não importa quem paga a sua dívida em dinheiro, vamos dizer assim. Pode ser sua mãe que vai lá e paga a dívida que você estava devendo. Você não deve mais. E do mesmo jeito é no mundo espiritual. Jesus Cristo morreu na cruz para que a gente pudesse ser salvo, perdoado, começar uma vida nova com Deus. E assim, todos os nossos pecados ficam para trás. Fica tudo no passado e nós podemos começar uma vida nova com Deus, em paz, sabendo que no dia que Ele trouxer a justiça, a gente está vivendo tranquilamente, está vivendo em paz. E mesmo sabendo que esse dia, talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, a gente vive tranquilo e vive seguro, sabendo que no dia que o Senhor trouxer a justiça, nós estaremos junto com Ele em paz. Nosso lugar está garantido. Por quê? Porque eu sou muito bom? Não. Porque a graça de Deus chegou até mim.
porque nós recebemos o Senhor, recebemos esse presente dele. Ele nos abençoa, ele nos perdoa, ele nos agracia. E assim nós somos perdoados, e assim nós podemos ser salvos. E assim nós podemos falar sem medo, sem incerteza, sem ficar tremelicando, de que no dia do julgamento final nós estaremos com Deus. Porque eu falar que eu vou para o céu, ou falar que eu estarei no paraíso com o Senhor, não é uma afirmação de arrogância, é uma afirmação lembrando, eu sou pecador, mas Deus me perdoou e Deus me purificou. E é assim que nós podemos ganhar, né, essa nossa entrada no paraíso que Deus tem para nós. Então para de achar que é pelas suas boas ações. Os fariseus também achavam. Para de achar que é pela maneira que você se veste, que é pela sua, entre aspas, espiritualidade, pelo número de rituais espirituais que você faz. Porque os fariseus também achavam isso. Mas os servos de Deus são aqueles que se entregam, que aceitam o presente que Deus tem, a salvação. E se você está inseguro, se você tem medo, será que se Jesus voltar amanhã ou hoje, será que eu estarei com Deus no paraíso? Será que eu vou descansar? Ou será que eu serei lançado na fornalha ardente? Se você tem, nem que seja 1% de dúvida, de medo, vá se acertar com Deus. Vá falar com Deus, entrega o seu coração, entrega a sua vida, fala, coloca para fora todos os pecados que tem te atormentado, as coisas do seu passado que te deixam com essa insegurança de que você tem medo, de que talvez, não sei, vai que Deus não, vai que por causa daquilo Deus vai... Não, Deus não quer que ninguém se perca. O plano que Ele tem para nós é de paz, é de união, é de estar com Ele. Mas nós precisamos aceitar o presente que Deus tem para nós. A graça, o perdão. Deus não vai te arrastar à força para o céu. Ele não vai te arrastar à força para o paraíso. Se você negar Ele e continuar negando e não receber o presente que Ele tem para você, você não será arrastado para a sua salvação. Você tem que aceitar a sua salvação. Você tem que aceitar o perdão que Deus tem para te dar. Que você possa ter um bom dia, querido, minha querida. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.